Fala galera de Los Iluminados, um bom dia, como vocês estão meus queridos inscritos, minha querida audiência? Espero que todos estejam bem. Pessoal, vamos falar hoje aí sobre o nosso presidente Bolsonaro e a árdua batalha que ele tem aí pela frente contra a criminosa demarcação de terras indígenas que o pessoal da Europa quer exigir do nosso governo, né? Uma vez sabendo que o nosso governo, o nosso país, ele já tem 14% de seu território gigantesco, o que é muito, muito maior do que muitos países da Europa, demarcados como terra indígena. Só que a Europa gostaria que o Brasil demarcasse pelo menos de 23 a 24% do seu território como terra indígena. Aí você pergunta: mas Elias, por que o presidente é contra isso? Por que você seria contra isso? Os europeus estão sendo tão virtuosos, tão bons, querendo devolver a terra indígena para os povos que realmente são os donos da terra, são os donos do Brasil. Aí eu falo, mas não é pela bondade do coração deles, não é porque eles são virtuosos ou querem ajudar o pessoal do povo indígena. Há uma razão financeira por trás de tudo isso. E agora eu vou explicar para vocês por que o Bolsonaro está com essa trava imensa contra a Europa, exigindo que eles mantenham as suas, digamos assim, mãos longe da nossa Amazônia e do nosso território brasileiro. Vamos lá. Como todos sabem, o Brasil é um país com todos os tipos de minério do mundo, inclusive dois dos minérios agora mais procurados para as próximas gerações, que é o nióbio e também o grafeno. E o que acontece? O nióbio e o grafeno, além de estarem junto de milhares de outras pedras preciosas do nosso país debaixo do solo amazônico, eles estão também em áreas onde seriam demarcações indígenas. Até aí não tem problema. Só que a Europa, sabendo disso, porque eles já exploravam o nosso território muito antes da gente achar que era bom, né, por causa de outros governos que permitiam que fizesse isso, junto com China, junto com vários outros países. E aí o que acontecia? Acontecia de que eles sabiam que, demarcando como terras indígenas, as leis brasileiras não vigoram mais sobre terras indígenas porque os povos indígenas não são obrigados a respeitar as leis brasileiras e nem os tratados de comércio brasileiro, nem nada disso. Ou seja, o povo europeu, o chinês, eles podem vir na nossa terra e dialogar diretamente com os índios e trocar a troco de nada as nossas pedras preciosas, o nosso ouro, a nossa prata, os nossos diamantes, as nossas esmeraldas e também o nosso grafeno e, é óbvio, também o nosso nióbio. Então, o que acontece? Acontece que Bolsonaro, sabendo dessa jogada bem safada dos europeus e também dos chineses, ele simplesmente meteu o pé no breque. Não vou marcar mais terra indígena nenhuma. Aí você fala, nossa, Bolsonaro, mas terra indígena, isso é importante que a gente devolva para o povo indígena, porque eles têm que preservar a cultura. Gente, pergunta para os índios se eles também não querem ter hospitais de qualidade, dentistas de qualidade, luz, água, telefone, internet, tudo isso. Os indígenas, eles não são obrigados a acabarem com a sua cultura, de maneira alguma. Só que eles também não são obrigados a viverem como se estivessem ainda na Idade das Pedras. O povo indígena já pôde ver os avanços do povo branco ao longo de mais de 500 anos de história de Brasil. E eles sempre tiveram tratados de trocas de tudo isso com o povo português, com os outros colonizadores do Brasil, desde sempre. Não é novo isso agora.
E por que vocês acham que em pleno 2020, os indígenas, sabendo a riqueza que tem ali na terra, eles não podem deixar que o Brasil mesmo, que é a própria terra e dona disso tudo, explore isso, e eles fiquem com uma parte de royalty de tudo isso, ao invés de trocados oferecidos pela Europa ou pela China, e eles ganhem dinheiro, infraestrutura, e esse dinheiro de royalty não para de chegar. Porque com o aumento do lastro do dinheiro brasileiro, com a exploração dessas pedras preciosas e desses minerais de vital importância para as indústrias modernas de hoje em dia, como o grafeno e como o nióbio, os indígenas vão ter uma fonte de dinheiro garantida, porque o Brasil, não sei se vocês sabem, mas é dono de 85% de todo o nióbio do mundo e de mais de 80% também de todo o grafeno de qualidade primeira do mundo. Sim, outros países igual o Canadá têm o grafeno também? Também. Só que está por debaixo da terra, está difícil de ser extraído e ainda está úmido. Está debaixo de muita umidade, está debaixo da água, o que faz com que o grafeno do Canadá não tenha a mesma qualidade do que o grafeno seco do Brasil. Então, o que acontece? O Brasil, ele tem riquezas o bastante que, se exploradas de maneira correta, esses materiais podem se tornar o novo lastro do nosso dinheiro e o nosso dinheiro ser tão forte quanto o dólar ou até mesmo tão forte quanto o euro, fazendo com que o Brasil pule várias posições comerciais e que o Brasil ganhe muitas vantagens em negociações internacionais. Fora que a nossa moeda crescendo também, o brasileiro vai ter uma maior renda per capita, e o brasileiro também tendo uma maior renda per capita, pagando mais impostos por consumir mais, o nosso país vai ter um desenvolvimento maior, vai ter um PIB maior, o que vai atrair mais investimentos, o que vai atrair mais indústrias, o que vai atrair mais empregos, o que vai atrair mais pagadores de impostos, o que vai atrair mais desenvolvimento. E o Brasil, em pouco tempo, pode se tornar, sim, um país de primeiro mundo. Só que isso depende que nós consigamos explorar as nossas próprias riquezas, as quais a dona Europa e os senhores chineses sabem muito bem que existem debaixo da nossa terra. Porém, eles espertamente também querem fazer a exploração disso tudo. Então, o que precisa ser feito? Precisamos apoiar o nosso presidente, porque é uma situação só de vitória e vitória para o Brasil. O Brasil conseguindo fazer com que esses materiais de primeira linha se tornem o novo lastro do real, o Brasil vai ganhar dinheiro, os povos indígenas vão nadar em uma piscina de milhões e milhões de dólares e terão também as suas vidas melhoradas em muito, com toda a infraestrutura, com trabalho, com medicamentos, com tudo que nós já gozamos de benesses vindas do bom e velho capitalismo e do bom e velho, da boa e velha industrialização dos locais. Aí você fala, mas e a cultura deles? A cultura deles, com o dinheiro, com ONGs, com tudo que vão aparecer a partir do momento que o pessoal dos indígenas tiver muito, muito dinheiro ali com eles também, eles podem fazer museus, eles podem fazer workshops de cultura indígena, eles podem viajar o mundo divulgando o tipo de cultura deles, podem montar escolas com o idioma deles, com as ciências deles, eles vão poder montar até os seus próprios templos com os deuses deles, se eles assim entenderem, sabe? Então, com o dinheiro e com o poder, eles mesmos vão poder tomar as suas decisões comerciais, eles mesmos vão poder tomar as suas decisões de como enfrentar o mundo moderno, só que
preparados com toda a infraestrutura, com todo o dinheiro e com todo o poder que o dinheiro oferece. E não adianta falar que o dinheiro não traz poder, porque o dinheiro traz sim poder. E ter dinheiro não é vergonhoso para ninguém. A nossa cabeça, ela foi doutrinada por anos e anos de Paulo Freire e de esquerdização das nossas escolas e das nossas universidades a pensarmos que ter dinheiro é ruim, que os empresários são malvados e que o capitalismo é malvadão, quando todos sabemos que a primeira coisa que o pessoalzinho dos vermelhos fazem quando tem muito dinheiro e quando precisam dar uma escapadinha ou fazer as suas compras, é ir para o nosso bom e velho Estados Unidos. Não é mesmo? Né? Não é mesmo? Não é assim que eles fazem até para montar os enxovais dos seus bebês? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham, assim, se iluminado com esse vídeo, com mais um pouco de cultura e para saber um pouco mais sobre as grandes intenções do nosso governo Bolsonaro. Apoiem o nosso presidente no dia 15. Se vocês gostaram desse vídeo, comentem, compartilhem, ativem o sininho de notificações após se inscreverem. Aguardo vocês. Por hora é só. Até mais tarde um próximo vídeo. Elias, out.